São 8 horas e mais 15 minutos, 8h15. Restando mais 15 minutos no nosso bate-papo hoje com o candidato Valadares Filho, da coligação Um Novo Governo para Nossa Gente. Já tratamos aqui no programa dos temas segurança pública, tratamos também de infraestrutura, esporte, turismo e juventude, além de assistência social. Temos ainda saúde, educação e temos também indústria e comércio. Mais um tema, candidato, para a gente discutir no 93 Notícias, por gentileza. E o próximo tema, para debatermos com o nosso público ouvinte, é um outro tema também que tem chamado bastante atenção, é a educação. IDEB melhorou nos últimos dias, mas ainda não é o ideal para a nossa educação. O ensino público no nosso estado é muito deficiente. A gente tem sentido aí a evasão, tem sentido os pais procurando escolas particulares. O que fazer para melhorar o ensino público no nosso estado? Olha, você acabou de fazer um bom resumo, Gilson, em relação à situação da nossa educação. É impressionante como o governo ele comemora um aumento irrisório dos índices do IDEB, quando a gente sabe que está muito, mas muito longe do ideal. Nós temos uma saúde pública precária, com as nossas escolas sucateadas, com nenhuma valorização dos nossos professores, sem nenhum sistema moderno pedagógico em relação aos nossos alunos. A gente tem hoje uma evasão escolar recorde. Nós temos um número de repetência também que tem preocupado muito o nosso sistema pedagógico. O que nós vamos fazer? A educação não tem muito segredo. É você investir numa boa escola, nós vamos fazer isso. Nós vamos investir em tecnologia, em inovação, em melhor estruturação das nossas escolas. Se você tem uma escola qualificada, modernizada, você atrai os alunos a poder estar dentro da sala de aula. Nós vamos fazer um acompanhamento moderno, pedagógico, muito mais atraente em relação aos nossos alunos. E teremos os profissionais de educação, os nossos profissionais de educação, como uma grande prioridade na bandeira educacional do nosso estado. Com valorização, com qualificação, ouvindo os sindicatos. A gente não pode ter hoje, como o nosso estado tem, uma verdadeira zombaria em relação aos profissionais da educação. Os profissionais da educação, quando exigem alguma coisa do estado, quando reivindicam algumas coisas justas do nosso estado, o que eles sentem do estado hoje, do governo que tem à frente Belivaldo Jackson Barreto, é justamente um desdém, uma falta de consideração, uma falta de sentar para conversar. E eles são fundamentais em relação a isso. Investir na educação é investir nas futuras gerações. Vamos fazer uma radiografia completa da situação das nossas escolas, vamos ampliar a educação em tempo integral. Isso é fundamental. Isso é uma coisa que tem dado muito certo em vários estados brasileiros e em Sergipe ainda é muito acanhada por falta de investimento. Nós vamos ampliar a educação em tempo integral. Vamos construir 10 creches em tempo integral de 0 a 3 anos, em parceria com o FNDE. Nós temos, para você ter uma ideia, amigo Gilson e ouvintes, metade da média nacional em relação ao déficit de creches em nosso estado. Apesar de ser uma responsabilidade direta do município, o Estado pode fazer a sua parte, o Estado também pode cumprir um papel fundamental nesta ação e nós vamos fazer. Vamos construir essas 10 creches em parceria com o FNDE em regiões que estão hoje com mais necessidade na construção dessas creches. E é claro que a partir do momento que a gente construa essas 10, a gente vai vendo a possibilidade de construir outras. Mas 10 é um compromisso do nosso governo para os próximos 4 anos. É dessa forma que a gente vai ter uma educação que vai demonstrar de um governo muita prioridade. Escola com qualidade, investir em tecnologia e inovação, modernização do nosso sistema pedagógico, valorização e diálogo permanente com os nossos profissionais de educação. Eles são fundamentais, inclusive, na própria opinião do sistema pedagógico. Focar o aluno. O aluno ele tem que ser mais acolhido, atrair novamente as famílias, acompanhar a vida pedagógica dos seus filhos. Isso é fundamental para termos uma educação mais humana, mais qualificada. Isso vai ser feito no nosso governo.
construir 10 creches em parceria com o FNDE e, logicamente, buscar uma melhor média no IDEB, que isso vai demonstrar o compromisso do nosso governo com a educação. A gente tem sentido a evasão do ensino público Recorde. para o particular. Incentivo do governo federal, bolsa estudo, bolsa não sei o quê, e não incentiva para que ele permaneça Porque não tem qualidade. público. Porque não tem O qualidade. que fazer para mudar isso? Qualidade. Investir no sistema pedagógico moderno, nós vamos fazer isso. O acompanhamento profissional em relação aos nossos profissionais de educação, que eles querem isso, eles querem se qualificar cada vez mais, eles querem ter a oportunidade, que a gente possa também investir nas escolas de tecnologia e inovação, e nós vamos fazer isso, melhorar a estrutura das escolas. As escolas públicas, elas têm que se tornar mais atraentes, tanto para o profissional, com melhores condições de trabalho e valorização salarial, como também para o aluno. Não acontece hoje em Sergipe isso. Se a gente for olhar a condição das escolas estaduais, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Outro dado, nós nunca conseguimos construir nem reformar uma escola no estado em parceria com o FNDE. Se a gente tivesse conseguido, por falta de projeto, se a gente tivesse conseguido isso, tinha sobrado recurso para novos investimentos, inclusive valorização dos nossos profissionais da educação, que não acontece. Aliás, os nossos profissionais nem diálogo têm. Então, para que a gente acabe com essa questão da evasão escolar, como você acabou de dizer, da transferência do público para o privado, é você tornar a nossa escola mais atraente, o nosso sistema pedagógico mais moderno, com profissionais valorizados, com autoestima elevada e focando também o aluno. Isso vai ser feito no nosso governo. Nós já falamos há poucos instantes e também engloba, claro, a educação. A questão dos Jogos da Primavera, a gente via que era sempre destaque, o aluno aguardava todo ano chegar esse grande momento, e hoje os Jogos da Primavera estão apagados, praticamente não há nenhum destaque. Era quase uma Copa do Mundo, né? Exatamente. Era quase uma Copa do Mundo. O que se fazer? É investir em política pública que estimule esse tipo de evento. Divulgação, preparação, planejamento. Isso vai ser feito no nosso governo. Eu já falei lá atrás em relação ao esporte. Os Jogos da Primavera é um patrimônio da juventude sergipana que tem que ser valorizado, aprimorado e ter investimentos, uma política efetiva em relação a isso. Não tenha dúvida que no nosso governo nós daremos uma orientação pessoal à nova gestão da Secretaria da Educação para os Jogos da Primavera, extremamente fortalecidos, divulgados e fazer com que eles se tornem novamente uma referência para o país. 8 horas e mais 22 minutos, 8h22. Vamos ao próximo assunto, candidato, por gentileza, para que a gente possa debater aqui no programa 93 Notícias. Indústria e comércio. Fala-se sempre em geração de empregos e sempre vem a mesma tona. A juventude ociosa no mundo das drogas, sem ter o que fazer aí no mundo do crime. Olha, Gilson, como eu já falei também aqui no programa, nós vivemos o nosso pior momento econômico. Claro que por uma cadeia que o nosso Estado não consegue melhorar. Se você diminui o poder aquisitivo das pessoas, por exemplo, atrasa salário dos servidores, dos aposentados, se você não tem uma política geradora de emprego, você faz com que isso afete o comércio, porque o comércio não vende. Se você afeta o comércio que não vende, você também não faz com que a indústria produza, a indústria não produz, consequentemente o Estado tem mais dificuldade de arrecadação. É uma cadeia que gera desemprego, uma grande situação econômica de dificuldade, de muita dificuldade. Como é que nós vamos combater isso? Nós vamos combater fortalecendo inicialmente o comércio através da parceria com os municípios, na infraestrutura e na política de estímulo ao pequeno e médio empresário. O pequeno e médio empreendedor em Sergipe tem sido massacrado. Aqueles que fornecem ao Estado, que prestam serviço ao Estado, eles têm sido massacrados por esse governo, que não recebe o estímulo necessário. Esses empresários, esses pequenos empresários não recebem o estímulo necessário e ainda são sacrificados em relação a faturas. Quando existe esse tipo de serviço prestado, o governo chama e ainda pede para diminuir até 30% daquilo que foi acordado em contrato. E não dialoga, é uma imposição. Isso massacra o pequeno empreendedor, consequentemente ele não tem capital de giro, fecha as portas e gera o quê? Mais desemprego. O Estado tem que ser um fomentador do emprego, do estímulo ao pequeno e médio empreendedor. Nós vamos fazer isso, inclusive, em relação ao próprio Bonésio. O Bonésio é um patrimônio de Sergipe, com servidores públicos extremamente qualificados, um orgulho do nosso Estado. O Bonésio lucra por ano cerca de 90 milhões de reais. Ele tem que ser um banco ainda mais fomentador, parceiro do setor produtivo, principalmente do pequeno e médio empresário, para que a gente possa gerar emprego para a nossa gente. Teremos essa política muito efetiva. Depois,
em relação à indústria. A nossa indústria, ela não tem tido uma política não só de estímulo, mas também de investimento em infraestrutura. Eu visitei, na semana passada, o Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro. Ali uma calamidade. Qual empresário que vem de fora, que conhece aquele distrito industrial, da forma que está, e quer investir em Sergipe? Nenhum. Não tem infraestrutura adequada para isso. Não tem nenhum estímulo para que você faça com que ali seja um ponto atrativo para novos investimentos. Nós teremos um birô de negócios na nossa Secretaria de Planejamento. E esse birô de negócios será composto por um corpo técnico, qualificado, competente, de pessoas que têm uma vivência de experiência na área empresarial e terá a determinação do governador para buscar novos investimentos no Brasil e fora do Brasil. Uma política de incentivo justa, que não onere tanto o Estado e também não desestimule o mercado local, isso é fundamental, mas também que possa ser atrativo em relação à infraestrutura e uma política fiscal, porque novos investimentos chegando em Sergipe, nós teremos a oportunidade, sem dúvida, de gerar emprego e renda para a nossa gente. Então, isso faz com que a gente recupere a nossa economia, o comércio, a indústria, o setor produtivo, ele é fundamental. Sem eles, não há economia forte, não há geração de emprego. Então, a nossa parceria, a nossa conversa, inclusive na própria revisão tributária, existe muito refis injusto que é dado aqui no Estado, injusto, que massacra o pequeno. E você protege o grande. Vamos fazer uma isonomia, vamos fazer isso com muita justiça. Porque, eu repito, se você tem um estímulo ao pequeno e médio empreendedor, à pequena e média empresa, ao empreendedor individual, isso faz com que você tenha uma pujança muito grande no comércio, no setor produtivo, consequentemente a indústria se fortalece e você tem uma cadeia toda crescendo e reagindo à grande situação econômica de dificuldade que estamos vivendo. Alguns governos têm atraído indústrias com os incentivos fiscais, mas passa um período, essas indústrias acabam saindo do Estado e indo para um outro. O que fazer para mudar essa situação, para que ela permaneça? Você tem que fazer de uma forma mais amarrada. Você tem que fazer um contrato que demonstre uma segurança maior da permanência da empresa. O Estado tem que ser menos burocrático. O Sergipe é um Estado muito burocrático. É um Estado que você tem muita dificuldade de investir hoje. Vou dar um exemplo. Eu conversava com o prefeito de Propriá 15 dias atrás e tinha uma empresa que ia se instalar em Propriá. Mas por falta de diálogo do governo, seja na questão ambiental, seja na questão burocrática, documental do próprio governo, da própria gestão, sabe o que aconteceu? Com a demora, ela se instalou em Alagoas. Então nós temos que acabar com essa burocracia. O Estado não pode ser um meio de impedir o desenvolvimento. Ele tem que ser um Estado indutor do desenvolvimento. Isso não tem acontecido em Sergipe por muita burocracia. E um Estado desatencioso no diálogo, na conversa. Isso nós vamos determinar a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que a gente possa ter uma política de atração, de conversa e mostrar que Sergipe é um Estado bom para se investir. Essas mesmas indústrias, quando se instalam no Estado, acabam trazendo a sua mão de obra também, ou seja, vem de fora. O que se fazer para mudar isso, para incentivar, dar oportunidade aos nossos profissionais? Como eu disse, é dentro do contrato, é dentro do diálogo, da conversa que nós faremos para a atração desses novos investimentos. Nós vamos fazer de uma forma que não onere Sergipe, pelo contrário, que ajude o Estado. A atração desses novos investimentos para ajudar Sergipe, não para prejudicar Sergipe. E também fazermos de uma forma para não desestimular o mercado local. Aqueles que já estão aqui com muito sacrifício, com muita dificuldade, com um Estado que não é parceiro, nós vamos encontrar esse meio termo. É possível fazer isso até porque outros Estados fizeram. Candidato, o nosso último tema, outro complexo que tem chamado a atenção também nos últimos dias, principalmente quem faz tratamento de câncer, os hospitais públicos aí praticamente abandonados, sucateados, um verdadeiro frigorífico humano. Essa é a pura realidade. Os hospitais regionais não se fala, falta profissional, tudo vai para a capital sergipana. Quais são os seus projetos de governo? Olha, a saúde, nas nossas pesquisas qualitativas, quantitativas que fazemos, é o nosso principal problema ao lado da segurança pública e da geração de emprego. O que acontece com a saúde pública? Inicialmente, ela é totalmente politizada, não prioriza o serviço para o povo. Sim, o pedido político daquele que indicou determinado hospital regional, determinada função na saúde pública. A saúde de Sergipe nos últimos 5 anos tem sido usada como trampolim político. Se você olhar os secretários que chegaram lá, que passaram por lá, ou foram candidatos, ou têm pretensões políticas, isso nós vamos acabar. Nós vamos qualificar
a gestão da saúde pública com independência, com pessoas da área que entendam do assunto, para que a gente tenha a priorização dos serviços públicos. Uma outra coisa, isso vai acontecer também nos hospitais regionais. Os hospitais regionais não funcionam, consequentemente, todos vão para a capital, como você acabou de dizer, e superlota o USE. O USE hoje é um campo de concentração dito pelo governador, viu? O próprio governador que transformou o USE no campo de concentração, e ele, pelo menos nisso, ele falou a verdade, ele reconheceu que o governo dele transformou o USE num campo de concentração. Por quê? Porque os hospitais regionais não funcionam. Então vamos profissionalizar a gestão, vamos propor aos municípios um consórcio para que a gente também dê atenção mais direta em relação à saúde básica. A saúde primária não funciona. Como não funciona, as pessoas vão para a capital. E uma outra medida também muito importante para desafogar o USE vai ser a construção do novo Hospital Geral da Grande Aracaju. Nós vamos construir um novo Hospital Geral da Grande Aracaju, torná-lo de média e baixa complexidade e deixar o USE um hospital de urgência e de alta complexidade como tem que ser. Ele não é assim hoje porque a saúde no interior do estado não funciona, nós não temos um estado parceiro dos municípios, não temos os hospitais regionais funcionando, consequentemente o USE se torna um hospital para tudo, quando não pode ser para tudo. O USE é de urgência, emergência e alta complexidade. Por isso também teremos uma medida da construção do novo Hospital Geral da Grande Aracaju. E vamos investir também muito em tecnologia e inovação na saúde. A distribuição de medicamentos é muito precária por falta de investimento em tecnologia. Não vai faltar medicamento no nosso governo, nos hospitais, porque nós vamos modernizar a gestão dessa distribuição. Uma outra coisa também muito importante, a valorização dos nossos profissionais. Hoje, os médicos de Aracaju entraram em greve e os do Estado sabem que não tem nenhuma política pública efetiva para poder dar condições de trabalho a ele de forma mais efetiva, como também de valorização profissional. Isso causa um caos completo na saúde pública do nosso Estado. Nós sabemos que é um grande desafio a saúde. A saúde é aquela ação imediata, a pessoa está sofrendo naquele momento. E é por isso que nós teremos uma política muito efetiva em relação a essa questão. Um outro ponto também, nós vamos construir o Hospital do Câncer. Isso é de uma sensibilidade social extraordinária. Era isso que eu ia perguntar ao senhor para finalizar o nosso debate. Passou Marcelo Deda, passou Jacques Barreto, estamos aí com Berivaldo Chagas e ninguém deu a mínima importância para o Hospital do Câncer. E fico muito triste quando ouço, depois de tudo, de recursos foram colocados de emenda de bancada, de recursos que foram liberados, o atual governador dizer que não vai construir. Simplesmente não vai construir. Isso é falta de sensibilidade e responsabilidade com uma questão tão difícil que as famílias sergipanas sofrem tanto, que é a questão do câncer. A família sergipana hoje não passou por uma dificuldade de ter um parente, de ter uma pessoa muito ligada sofrendo de câncer e não ter um Estado acolhedor em relação a isso. Nós vamos construir o Hospital do Câncer, tem recurso para isso. Nós temos novas emendas de bancada. Eu tenho certeza que a futura bancada federal também poderá contribuir para que a gente possa completar os recursos que já existem. Já foi gasto, Gilson, 15 milhões de reais só na terraplanagem. E você agora dizer que não vai construir o Hospital do Câncer. Uma coisa tão sensível à nossa sociedade. Nós vamos construir no nosso governo o Hospital do Câncer, vamos fazer uma cogestão, como é feito em Barretos. O senhor Henrique, que é até do Lagarto aqui, ele faz um trabalho extraordinário através de uma cogestão e nós vamos fazer isso também aqui em relação ao Hospital do Câncer. No nosso governo terá o Hospital do Câncer. Finalizamos, portanto, aí os assuntos. Às 8 horas e mais 34 minutos, eu quero conceder mais 2 minutos ao candidato. E nesse momento eu quero que o senhor se dirija exclusivamente, não só ao eleitorado itabaianense, mas ao eleitorado do nosso estado de Sergipe. Aproveite esses 2 minutos. Olha, Gilson, eu quero agradecer ao espaço, a FM Itabaiana, que tem uma audiência extraordinária, não só aqui em Itabaiana, mas em todo o estado. Isso é um registro que eu faço questão de fazer e foi uma bela oportunidade para que a gente pudesse aqui debater o futuro do nosso estado, aquilo que pensamos para o futuro de Sergipe. E eu quero falar com você, meu amigo, minha amiga, que está aí na feira de Itabaiana, você que está indo ao trabalho, você que está em outros municípios também, em outras atividades, ou em casa assistindo. Esse é um momento muito importante para o futuro das famílias sergipanas, em que nós vamos comparar os projetos, comparar aqueles que têm um verdadeiro compromisso com a sociedade. O povo tem sentido na nossa candidatura que nós estamos trazendo de volta a política, uma política tão descrente através de
a grande parte da classe política tem entrado num rumo não desejado por todos nós, mas que nós estamos conseguindo, né, nessa caminhada, estamos conseguindo nesse dia a dia da campanha trazer os novos valores, trazer as novas ideias, e vai poder ter a condição e a credibilidade necessária de olhar olho no olho do sergipano. Nós faremos um governo de muito fácil acesso, faremos um governo próximo das pessoas. E vocês não tenham dúvida, meus amigos e minhas amigas, nós vamos melhorar a vida dos sergipanos. Sergipe é viável, Sergipe tem jeito. O que precisa é de gestão, seriedade, determinação, foco na formação da equipe, independência para tomar as medidas necessárias que tanto o nosso Estado precisa. E a nossa candidatura representa tudo isso. É por isso que crescemos em todas as pesquisas. Mas pesquisa não ganha eleição. O que ganha eleição é esse contato que eu venho fazendo, essa conversa sincera que tenho tido com os sergipanos. Estou com muita fé na nossa vitória. Estou com muita fé que nós vamos chegar lá. E eu tenho certeza que o povo de Itabaiana, o povo de Sergipe, saberá reconhecer esse momento tão importante que estamos vivendo para o futuro do nosso Estado. Eu quero agradecer também nesse momento a grande receptividade que tenho tido dos sergipanos. Isso é a demonstração que estamos no caminho certo. Que Deus abençoe o povo de Sergipe e que possa ao nosso lado, construir um novo Sergipe para a nossa gente. Muito obrigado e um abraço a todos. Obrigado pela sua presença, candidato. E só para informar o senhor, agradecer as referências à FM Itabaiana. A gente não pode divulgar os números, mas nós recebemos no dia de ontem uma pesquisa em que a FM Itabaiana, disparadamente em todos os horários, é primeiro lugar absoluto. E é por isso, como disse no início do programa, aceite que dói menos. E eu não sabia, viu, desses dados, mas como eu converso muito com o povo de Sergipe e sei das rádios, eu sei dos meios de comunicação que tem credibilidade, eu acertei em dizer que a FM Itabaiana é recorde de audiência. Obrigado, candidato, pela sua presença e boa sorte.